Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 9 de maio de 2012, quarta-feira. O verbete é de número 2290. Tem 6 páginas, 42 logias, 15 máximos e tem, no detalhismo, eu destaco, 11 máximos. O tema é senso de gratidão. A especialidade é holomaturologia. Quem redigiu o verbete é a nossa veterana, a professora Adriana, que com esse inteira 25 verbetes da enciclopédia. Vocês não estão morrendo de vergonha? Agora, a definição. O senso de gratidão é a autoconscientização quanto aos benefícios multidimensionais auridos de inúmeras companhias no decorrer da Auto-Série X, sejam estes rememorados e reconhecidos ou esquecidos e ignorados, construindo a motivação autêntica, espontânea, para a retribuição através da interassistencialidade cosmoética continuamente qualificada. A lucidez quanto às repercussões salutares dos holopenseres ígidos, o apreço pelas consciências capazes de sustentar holopenseres pró-evolutivos, a depuração autopensênica para gabaritar-se a coadjuvar a harmonia ambiental. O posicionamento comprobatório da inteligência evolutiva. A autoconsciência quanto ao dever cosmoético de gratidão. O despertamento para a incumbência intransferível de restituições evolutivas. A aceitação das próprias vulnerabilidades, limitações e necessidades no contexto da interdependência evolutiva. O entendimento dos diferentes níveis da hierarquia de competências. A responsabilidade advinda da autocomprovação dos heteroinvestimentos em si próprio. As paraintervenções amparadoras no resguardo da intrafisicalidade. A ajuda técnica indescartável da parapreceptoria. As achegas energéticas, os subsídios ideativos inspiradores, os desbloqueios chacrais, as limpezas psicosféricas, os desassédios, os extrapolismos ou extrapolacionismos didáticos. Agora, nós temos ainda, na argumentologia, o parágrafo aí da autoconsciência, sobre 8 atributos intraconscienciais importantes para a aquisição do senso de gratidão. E logo em seguida tem a benemerência, com 26 categorias de companhias evolutivas, além dessa de outras existências, cujas eficientes colaborações, diretas ou indiretas, imediatas ou mediatas, óbvias ou sutis, observadas ou despercebidas, lembradas ou esquecidas, inspiram sentimento de gratidão. Vale a pena ver isso aí, 26. Agora, na remissologia dos 15 itens, nós destacamos 5. Consciência de equipe, gratidão, para dever, reconhecimento e retribuiciologia. Frase enfática. O senso de gratidão resulta da compreensão da interdependência evolutiva e gera no íntimo o compromisso com o repasse dos benefícios recebidos em todos os tempos existenciais. A bibliografia específica, nesse caso aqui, tem duas fontes. Agora, questão: você já inventariou os benefícios recebidos de terceiros? Quais ações interassistenciais cosmoéticas derivaram do sentimento de gratidão por essas personalidades? Agora, o senso de gratidão aqui com João Aurélio são 20 itens. Auxílio, aporte, ajuda, benesse, préstimo, atilamento, heteroinvestimento, recebimento, reconhecimento, restituição, contribuição, valorização.
interdependência, benemerência, cosmoeticologia, etologia, olumaturologia, interassistenciologia, autodiscernimentologia e retribuiciologia. Agora, o verbete aqui do dicionário hoje é extrapolaciologia. O argumento básico é autoevoluciológico. Na taxologia, nós temos dois tipos de extrapolacionismo, o esporádico e o frequente. Na argumentação, tem 6 apresentações pessoais simples da pessoa, aquilo que ela pode estar faltando alguma coisa. Na autoevoluciologia, nós temos aí 7 itens, são os viés intelectivos e veredas heurísticas. E na complementação, efeitologia, nós temos aí 6 itens para o estudo. E na caracterologia, mais 5 itens. Vocês vão notar, então, que tem 5 divisões desse verbete que tem enumerações, para a pessoa pensar. Agora, eu quero dizer para vocês que acabou de sair a revista Scriptos, que é da turma da Unesco, que é a união aí dos autores, né? Dos escritores nossos. Isso aqui é o ano 3, número 3. Agora, tem muita coisa aqui que vale a pena ver. Tem um artigo do professor Jaime Pereira, nulla dies sine linea, quer dizer, nenhum dia sem escrever pelo menos uma linha. Tem que escrever todo dia. Técnica da GESCOM autodesassediadora. Livre reflexão evolutiva. Para textos editoriais. Agora, compilação e análise do evento, um consenso em revisão conscienciológica. Princípios da obra conscienciológica. Posicionamento cosmoético. Plano da obra, teática do autor. Encontros bibliográficos. Aqui tem uma entrevista com o professor Marcelo da Luz. Agora, depois, lançamentos da CCCI em 2011, onde conseguir informações sobre escrita na CCCI. Seleção de verbetes da enciclopédia da Conscienciologia relativos à escrita conscienciológica. Essa edição tem 140 páginas. É um verdadeiro livro isso aqui, muito sério. Agora, outra coisa que eu quero falar. Tem esse livro aqui, ó, Desafios de Foz do Iguaçu, Educação, Saúde e Segurança. Agora, aqui é do Raimundo Caruso, tem uma big entrevista com o nosso prefeito aí, entende? O nosso amigo, que é um grande cara, prefeito que vai deixar saudade aqui, porque ele fez muita coisa para a cidade. E é uma entrevista que vale a pena ser lida. E logo em seguida tem uma outra também muito séria, que é a gestão de um hospital municipal modelo. A entrevista com o médico Roberto Almeida, especialista em terapia intensiva e diretor técnico do Hospital Municipal de Foz do Iguaçu. Vocês sabiam que tinha essa entrevista dele? Nunca ninguém me falou nisso. Eu descobri isso aqui por causa da Graça. A Graça esteve olhando por causa das coisas do Paulo McDonald. Entende? Então, é um negócio sério isso aqui. A pessoa vê. Agora, aqui fala muita coisa sobre a história de Foz, etc. Muito sério isso. Eu vou deixar isso aí com vocês, para ver como é que é. A Graça já teve vendo também esse livro. Agora, outra coisa que eu quero falar para vocês. Tem aqui o nosso amigo, que é um psicólogo, que está aí. Agora, o que se passa? O nome dele é Sérgio Trida. É aquele homem lá embaixo, está isolado lá em cima. Ele é psicólogo e tem uma clínica de psicologia, ACC, Academia de Ciências da Consciência. Isso tudo, vocês pensam bem, é em Londrina. Agora, ele faz a pesquisa e educação e a evolução humana. Uma vida saudável e feliz, nós auxiliamos você nessa conquista. Depois tem curso, Introdução à Conscienciologia, Academia de Ciências da Consciência. Pense agora, qual a profundidade do meu autoconhecimento? O que estou fazendo na minha vida? Haverá
O universo físico é a única realidade? Qual a relação entre meus pensamentos, sentimentos e acontecimentos? Por aí vai. Agora, uma coisa engraçada também que ele tem, o conteúdo dos principais tópicos da introdução à conscienciologia, tem uma série aqui de especialidades, de assuntos, de verbetes, muito interessante, muito bom. Agora, vamos ver se ele, como psicólogo, se ele aguenta a barra aí dos processos aí do conselho, essas coisas todas que tem lá em Londrina. Ele acha que vai tudo bem. De modo que nós desejamos muito sucesso nessa sua academia e no curso, tá? Agora, outra coisa que eu queria dizer para vocês é o seguinte. Nós temos hoje uma reunião, logo depois daqui, lá no Salão Verde, com os 12 mega revisores, que eu vou entregar os volumes do dicionário e vou dar uma geral sobre os processos. Junto com o volume, nós vamos dar mais 3 listagens para eles, para a pessoa se sentir bem e ter mais ideia na questão da revisão. Então, logo que acabar aqui, nós vamos para lá para resolver esse processo. Todos os 12 já foram avisados. Se alguém quiser ir lá para ser ouvinte e observar, pode ir, que não tem nada. Agora, nós vamos dar umas dicas gerais do processo da revisão e o que eles podem ajudar mais a gente. A melhor coisa que tem é quando você pede ajuda para os outros e mostra em que os outros podem ajudar a gente. É o que eu vou fazer, que eu não sou bobo. Tá certo? Você quer falar? Faça favor. Adriana, página 20, fatologia. A terceira linha, você fala a aceitação das próprias vulnerabilidades, limitações e necessidades no contexto da interdependência evolutiva. Aprofunda para mim dentro do contexto do senso de gratidão, por favor. Sim, porque quando a gente está trabalhando, a gente está trabalhando o senso de gratidão, a gente está falando justamente dessa conscientização sobre a gratidão, né? Das coisas que a gente precisa ser grato, a gente dos benefícios, essa consciência dos benefícios que nós aurimos o tempo todo das outras pessoas. Então, quando a gente começa lá, a gente começa logo depois, é o despertamento para a incumbência intransferível das restituições evolutivas. Quer dizer, não tem jeito. A gente vai ter que restituir as questões, né? E a gente vai ter que fazer, não adianta passar para ninguém. E aí começa as razões, né? A que agradecer? Primeiro, aceitação das próprias vulnerabilidades, limitações e necessidades no contexto da interdependência evolutiva. Quer dizer, até nascer, a gente nasce com uma dependência total. Então, a vida intrafísica, ela exige uma rede de auxílios para a gente sobreviver, né? Senão, ninguém nasce e consegue sozinho, lá, bebezinho, sem ter alguém ajudando. Então, na hora que você aceita que você tem essa vulnerabilidade, essa limitação, essa necessidade, que você precisa dessa interdependência, você já começa a ver que existem muitas pessoas fazendo algo por você. E aí segue o entendimento dos diferentes níveis na hierarquia de competências. Então, existem várias competências e hierarquia nesse nível. Então, você pode ser muito bom em alguma coisa, mas em outra você não é tão bom assim. E aí você vai precisar recorrer a outras pessoas, outros profissionais, para você também aurir essa informação que você necessita. E aí vai seguindo. A responsabilidade advinda da autocomprovação dos heteroinvestimentos em si próprio. Quer dizer, quantas pessoas investem na gente mesmo, pra gente, no mínimo para a gente ter sobrevivido os nossos primeiros anos, foi muito investimento. Fora o tempo todo que estamos aqui, né? Então, são situações que a gente está elencando aqui para justamente aumentar essa conscientização sobre os benefícios que nós aurimos. E logo, se você aurir um benefício, tenha gratidão por essas pessoas que se disponibilizaram, porque elas não são obrigadas a fazer isso, a assumir essa função. Certo, obrigada, Adriana. Eu pensei assim, a aceitação das próprias vulnerabilidades, associei com a escala evolutiva também, que a gente tem que entender, né? Que o nosso nível é aquele e a gente dá conta de algumas coisas, outras ainda não. É perfeito, a interdependência em tudo, né? A vida intrafísica é assim, o que a gente coloca lá na argumentologia depois, né? Que, se a gente ler lá, logo no início da argumentologia, a gente tenta falar, clarear até essa condição. Quando a gente fala em possibilidade,
Ninguém consegue ter os conhecimentos, as habilidades e o tempo suficientes para prover a si mesmo de todas as condições requeridas para a subsistência prolífica no mundo moderno e, consequentemente, para a consecução da autoproex. Quer dizer, tirando a pessoa que vai lá para o meio do mato e ela vai viver sozinha lá e tentar... Mas não, ela vai ter que fazer alimentação, vai ter que arranjar, ter material para construir roupa. É inviável você fazer sozinho, não tem. E não teria tempo para mais nada. Só teria tempo para tentar sobreviver. Então, para viver hoje, é uma rede de auxílios que se tem. Então, eu acho que talvez uma das grandes objetivos da vida intrafísica é a gente começar a entender isso, né? Obrigada, perfeito. Adriana, na fatologia, de baixo para cima, aqui na página 20, a terceira linha, a noção da própria inconsciência quanto ao manancial de favores obtidos do cosmos. É exatamente por aí, né? Que tem muito mais. Olha, se a gente tem a noção que a gente não sabe do manancial de favores que nós já recebemos do cosmos, né? Quantos amparadores já nos ajudaram? Quantas pessoas já nos ajudaram? Então, como a gente não, essa noção que a gente não tem consciência disso, e aí vem aquela decisão de não pedir mais para si, porque a gente já recebeu demais. Então, a gente parte do princípio que já recebemos demais. Então, agora vamos retribuir o máximo que a gente puder. Então, era isso que a gente queria colocar aqui, Arlindo. Tem uma parte, é lógico que não dá para conhecer, mas tem parte aí que dá, né? Você está considerando aquela parte que você não consegue ter consciência, isso. Exatamente. O que eu estou argumentando aqui é justamente que aí entra, vamos lá então para voltar na argumentologia, que aí entra a segunda, a gente falou da impossibilidade, e aí entra a interdependência. Ao refletir sobre a impossibilidade, sobre essa impossibilidade que a gente falou em cima, a consciência pode atestar os incontáveis préstimos à autoevolução provenientes de multidão de consciências, conhecidas ou desconhecidas, de diversas categorias funcionais. Então, o que a gente está querendo falar em manancial é porque é tanta gente que a gente não vislumbra. Então, a gente geralmente fala de gratidão, a gente fala, os pais, o amigo, o colega, como a gente elencou. Mas é muito mais do que isso. Então, é esse, e tem muitas pessoas que a gente não tem nem a ideia. Quantos amparadores, às vezes, nos salvaram por um triste, um acidente, a gente nem sabe. A gente saiu por ali, olha, foi por pouco e ficou por isso mesmo. Então, é muito mais gente, é muito mais consciências nesse manancial de pessoas, né, que nos ajudaram. Então, era isso que a gente estava querendo falar aqui, Arlindo. Agora, na tecnologia, sim, na penúltima e última linha, a técnica espúria da chantagem emocional exigindo pseudo-direitos restitutivos, né? Infindáveis por favores pregressos. Porque quando a gente fala do senso de gratidão, a gente tem que falar dos vários tipos de gratidão. Então, o senso ele já implica um juízo, já implica discernimento. Então, a gente coloca até em outro local aqui, que é... Depois eu vou ver onde que está, que justamente falar que ele não invalida a questão do... é aqui, ó, na intelectualidade. Quando a gente fala na última linha, as práticas da gratidão lúcia não excedem as raias da criticidade e da racionalidade cosmoética. Então, tem que ter muito discernimento também. E aqui é justamente, a gente está falando dos abusos, quer dizer, a parte negativa da questão da gratidão que não tem a ver com o senso. Por exemplo, a técnica espúria da chantagem emocional exigindo pseudo-direitos restitutivos infindáveis por favores pregressos. Então, é aquela pessoa que fez alguma coisa para alguém e ela fica o tempo todo fazendo chantagem emocional. Não, mas eu cuidei de você. Se fala muito isso nos pais, né? Eu cuidei de você, mas olha, eu troquei suas fraldas, olha só, passei tanto sacrifício por você, você não sabe como é que foi o parto, né? Então, isso é uma coisa até muito... Tem muita... até brincadeira em comédia e tudo, né? Mas tem um fundo de verdade. Tem aquelas pessoas que às vezes ajudam querendo um retorno. Então, elas cobram. E é justamente o que a gente está falando, que aí é o lado... patológico, né, da técnica espúria da chantagem emocional, exigindo pseudo-direitos, que a pessoa... E é infindável. Então, eu fiz alguma coisa, a pessoa vai ter que pagar um tempão por aquilo que eu havia feito. E aí entra o paradoxo que a gente coloca aqui, ó. O paradoxo do ato de rogar gratidão em cobranças intermináveis pela devolução de retrofavores ser ingratidão crassa.
A pessoa se torna ingrata, porque a pessoa já pagou há muito tempo. Então, você fez alguma coisa, a pessoa já restituiu muitas vezes e fica aquela eterna cobrança. O que já começa a ser uma ingratidão, porque a pessoa não está reconhecendo o benefício que quem no primeiro tempo foi o beneficiário já virou benfeitor há muito tempo. Então, era isso que a gente estava querendo jogar com esse outro lado, Orlindo. Um contraponto aí. Então, obrigado. Adriana. Sim? Beth, aqui em cima. Oi, Beth. Também. Em fatologia, na 7ª linha para a 8ª, você poderia ampliar como exemplo a constatação das pessoas terem o poder de escolha sobre como, quando e com qual qualidade prestar o auxílio a outrem, e muitas optarem pela excelência. Quando eu coloquei isso aqui, eu queria abranger, inclusive, aqueles profissionais, né, seja eles remunerados ou não, que quando a pessoa faz alguma coisa, então a gente fala, a constatação que as pessoas têm um poder de escolha sobre como, quando e com qual qualidade prestar um serviço. Seja você fazer isso pagando ou não, remunerado ou não. Mas algumas optarem pela excelência, elas optam para fazer o melhor que elas podem. Entendi. Não é verdade? Então, tem a mesma profissão, seja médico, dentista, professor, qualquer coisa. Tem aqueles que vão lá, fazem o que tem que fazer. E tem outros que fazem aquilo com a mais, eles dão a mais. Então, essas pessoas a gente tem que reconhecer. Elas estão se esforçando mais, e elas fazem isso por escolha própria, elas não precisavam fazer aquilo, mas elas escolhem, elas optam por fazer da melhor maneira. Então, acho que isso também a gente tem que ficar atento a isso. Compreendi, obrigada. Tá. Parabéns pelo verbete. Adriana, na fatologia, a 4ª linha de baixo para cima. O autocomprometimento de estar sempre bem para atuar cada vez melhor em prol de todos. Queria que tu fizesse uma correlação disso aí com os aportes recebidos, né? ou com os aportes recebidos que não são usados, né? Como é que fica essa... Isso é uma coisa que a gente tem que pensar bastante, né? Porque se a gente se compromete, se a gente começa a entender dessa questão da evolução interassistencial, que a gente vai evoluir assim, o quanto que a gente já recebeu e o quanto que a gente precisa retribuir, como a gente começa a ter um comprometimento de estar cada vez melhor, porque quanto melhor a gente estiver, é melhor para todo mundo, não só para a gente. Então, a gente vai poder ajudar melhor, a gente vai poder ser mais útil, né? Tanto multidimensionalmente, tanto aqui quanto no extrafísico. E aí tem uma relação com a próxima coisa que eu coloco, né? Que é o autocompromisso de honrar a função e posição alçadas com arrimo de múltiplos apoiantes. Então, na hora que tem a ver com o anterior, né? Porque na hora que você você se compromete a ficar melhor, e você vai se comprometer, um compromisso de honrar aquela função. Se você está naquela função, está naquela posição, tudo bem, ninguém está aqui desvalorizando o esforço pessoal, né? O esforço pessoal, a gente sabe que é intransferível e é imprescindível, né? A gente se esforçar para estar melhor. Mas, ao mesmo tempo, você sabe que para você chegar ali, você não chegou sozinho também. Tem uma rede de apoiantes, né? De pessoas que te ajudaram, que te apoiaram para você chegar onde você está e que você vai continuar ainda evoluindo, né? Então, para a gente estar hoje aqui, a gente tem várias pessoas que a gente deve uma certa consideração. Então, era isso que eu queria falar. Acaba sendo uma das melhores formas de agradecer, né? O que a gente coloca aqui, ó, quer ver? Ó, na parafatologia, a gente fala o seguinte, que o avanço evolutivo do amparando é lá no final, enquanto sinal de reconhecimento dos esforços do amparador extrafísico de função. Quer dizer, como é que é a melhor forma de eu ser grata ao meu amparador? Primeiro, eu vou ajudar mais. Às vezes ele não está precisando da minha ajuda, mas eu vou ajudar mais as outras pessoas. Eu vou ajudar o trabalho dele. E quanto melhor eu ficar, quanto melhor eu trabalhar, melhor para ele também. Então, é isso que a gente estava querendo jogar para a gente pensar sobre isso, né? E a gente fala o complexo sendo a melhor maneira de corresponder ao empenho do corpo docente do curso intermissivo pré-ressomático. Pensa o trabalho que eles tiveram, né? Ainda mais nós no primeiro curso intermissivo, foram resgatar a gente lá, sabe onde a gente estava? Resgata e melhora, e joga energia, e coloca para cá, e restaura. Olha a trabalheira que foi. Depois conseguimos fazer um curso intermissivo, tem o nosso mérito? Óbvio que tem o nosso mérito. Mas é um esforço muito grande que eles tiveram. Então, o complexo seria, então, o máximo, né? A melhor maneira que a gente conseguia corresponder se a gente conseguir o complexo.
pelo menos a gente, olha, realmente aqui honrei todo o investimento que vocês fizeram com a gente. Adriana. E eu gostaria, só mais uma, eu gostaria que tu comentasse na página 24, o número 25. O 24? Não, o número 25 da página 24. Tá. Os PETs, né? Pois é, isso aí é bem interessante. Eu pensei que a primeira pergunta seria essa, sua. Olha só, na hora que a gente listou, né, a questão da benemerência, as personalidades, eu tive a preocupação de falar companhias evolutivas. Eu não falei consciência, nem consciex, nem consciências, para entrar os princípios conscienciais também. Então, é a sensibilidade na reciprocidade de afetos, né? A gente tem que ser grato, porque eles são recíprocos. Os animaizinhos, né, eles têm esse processo, essa troca, eles nos ajudam também emocionalmente, eles nos dão apoio. Então, é uma coexistência carinhosa. E é justamente esse reconhecimento de gratidão que nos faz a gente cuidar deles cada vez melhor, seja em qualquer estado que eles estejam. Então, você aí da ONG sabe, né, já foi falado aqui, não sei se foi no seu verbete, no verbete também da Miriam, né, falando que muitas vezes tem aquele hábito de abandonar os bichinhos, né? Então você brinca tem o pet lá, brinca, tal, aí depois qualquer situação, seja porque ele adoeceu, vai começar a ficar bem difícil, dispendioso até financeiramente cuidar, ou porque vai precisar viajar, abandona em qualquer lugar. Então, é uma total falta de senso de gratidão. A pessoa não é grata para todo aquele retorno, momentos prazerosos de que aquele bichinho proporcionou também. Então, é justamente a gratidão que vai fazer essa dedicação ao animal no estado que ele esteja. Às vezes ele está doentinho, a gente vai ter que dar conta. Adriana, Silvana aqui no ar. Seguindo essa linha da sua resposta, eu tive o privilégio de ter pais nessa vida extremamente assistenciais. Então, eu vejo, nas minhas questões, nas minhas coisas, que eu recebo bastante, eu tenho muita assistência, eu reconheço isso, e às vezes eu fico questionando, puxa, nessa vida eu ainda não fiz coisas para merecer toda essa assistência, tudo que acontece né? Aí normalmente eu falo assim, isso foi minha mãe quem fez e eu estou só agora ganhando, tirando vantagem de toda essa assistência que ela fez durante toda a vida, né? Não só minha mãe, mas meu pai também, porque eles formavam um casal muito assistencial, né? Então, isso é possível, os filhos ou as pessoas mais próximas acabarem sendo beneficiados ou assistidos especificamente em função desse trabalho que a gente teve aí dos pais? É possível isso? Como é que você vê isso? E como é que a gente retribui isso? Olha, eu vou dizer na minha experiência, pelo que eu já vi, que o fato da assistência que a gente faz, que a gente está aqui na Conscienciologia, da TENEPS, de uma série de coisas, que essa assistência reverbera, sim, para familiares. Eu tive situações extremas, até de dessoma, e que houve muito amparo, e aí até que ponto é fruto de eu estar aqui vinculado, de todo esse trabalho também ajudar, ele reverbera nas outras pessoas. Então, eu vejo que é possível reverberar, sim. Né? Agora, como retribuir é fazendo. Aí cada um vai ver qual é a melhor forma de eu retribuir. Qual é aquilo que eu tenho de mais forte para ajudar as pessoas. Então, cada um tem que ter a sua autocrítica e ver. É escrevendo? É fazendo o quê? Que eu vou poder retribuir essa assistência. E não necessariamente eu preciso retribuir para os próprios pais. Eu acho que é importante ajudá-los, né, se eles estão ainda vivos e tal. Mas não necessariamente é para as mesmas pessoas. Você vai ajudar outras pessoas. Então, é uma corrente, né? Você vai ajudando e assistindo. Então, agora, como retribuir? É fazendo assistência. Agora, qual a sua linha assistencial? Aí você que tem que ver. Como que você vai... Aonde você vai atuar melhor. Você faz TENEPS? Não. Então, já é uma coisa para pensar, talvez, né? Estudar essa possibilidade. Ok. Veja qual é o seu caminho, entendeu? Você que já faz uma assistência gastrossômica, né? Isso você já faz. Então, quais outras assistências que você vai fazer, né? Acho que a gente tem que pensar bastante a respeito disso, descobrir mesmo a linha, né?
Exatamente. Obrigada, Adriana. Adriana, aqui na parafatologia, a terceira linha, página 21. Ajuda técnica indescartável da parapreceptoria. É isso aí, né? Se a gente, ela é indescartável. A parapreceptoria, quer dizer, a preceptoria dos amparadores, essa ajuda técnica que os amparadores promovem para a gente, ela é indescartável para a evolução. Nós ainda precisamos muito disso e devemos precisar por muito tempo ainda na escala evolutiva, né? Então, ela é indescartável. Então, é o que a gente coloca antes, as para-intervenções amparadoras no resguardo da intrafisicalidade. Então, primeiro, a gente está falando das intervenções dos amparadores até para manter, tem aquele princípio do cosmos e está sobre o controle inteligente. Então, existe uma rede extrafísica que ajuda até não ficar um caos essa vida intrafísica. E aí começa a coisa mais profissional, que entra essa ajuda técnica dos preceptores. E aí tem uma série de exemplos de que seriam essas ajudas técnicas. Olha, as achegas energéticas, os subsídios ideativos inspiradores, os desbloqueios chacrais, as limpezas psicosféricas, os desassédios, os extrapolacionismos didáticos, que é justamente o verbete do dicionário de hoje, né, de extrapolacionismo, os parafenômenos elucidativos parapromovidos. Então, aqui tem as projeções assistidas, quantos fenômenos tem a partir dos amparadores. Então, tudo isso é a parapreceptoria. Isso faz lembrar o verbete amizade raríssima. Sim. Eu queria te perguntar, na polinomiologia, página 22, o item da polinomiologia. A valorização na rotina cotidiana do polinômio, semblante empático, olhar benévolo, sorriso acolhedor, gesto afável, voz calorosa, palavra amiga. Então, isso aqui, não só a gente acaba valorizando as pessoas que têm isso, como procurando também manter essa posição. Então, é os dois lados. Agora, respeito disso, não sempre é explícito, né? A postura pode ser energossomática mesma. Sim, sim. As coisas que a pessoa pode ver, né, na prática, no dia a dia. Sim, ajuda energética, né? Invisível, mas super eficaz. Essa valorização, mas às vezes não é tão explícita. Essa postura. Sim, você não precisa ficar falando assim, obrigada para todo mundo. Né? Mas você valoriza as pessoas que têm isso. Claro, o acolhimento que isso tem. Que esse acolhimento às vezes não é assim físico, sim, né? Sim, não necessariamente, exatamente. Desse ponto de vista, Gisele. Muito obrigada. Andei assistindo alguns vídeos do Olavo de Carvalho. Figura intrigante, intelectual raro nos dias de hoje. Às vezes ele se exalta vomitando xingamentos escatológicos, talvez esse seja seu grande trafar. Em uma tertúlia, o senhor comentou ser amigo dele. Então pergunto se o senhor já debateu com ele sobre conscienciologia, extrafisicalidade, energia, etc. Fiquei curioso a respeito, pois ele parece ser um católico bem xiita. Olha, e ele é contra o processo comunismo de alto nível. Agora, nós nos respeitamos um ao outro. Agora, o que se passa? A última vez que eu fiquei sabendo, ele tinha ido para os Estados Unidos. Pois eu perdi o rumo, não sei como é que ele está. Eu não sei o rumo dele, o destino dele, como é que está hoje. Agora, parece que ele saiu na ocasião aqui do Brasil, porque ele estava combatendo demais a esquerda e os comunistas. E aquilo, então, parece que fizeram até ameaça de morte a ele, etc. Por isso que ele foi embora. Agora, ele é uma cabeça, estudou muito a filosofia em várias áreas, escreve muito bem. Agora, é uma pena tudo isso, né? Que a pessoa não possa se manifestar do jeito que podia, né? Na terra dele. Outro aqui. Minha namorada é muito eufórica, se assusta com facilidade, tem medo de viajar de avião, sem nem mesmo ter viajado ou ter passado por experiências ruins nessa vida. Não é otimista e fica muito nervosa, com as mãos trêmulas, com assuntos pouco desgastantes. Como devo trabalhar para eliminar ou minimizar esses trafares? De modo que tenha aplicado constantemente Tacon e Tades. Inclusive, deixo uma dica que estou praticando com ela. Fiz um infocons informativo conscienciológico. Todos os dias mando uma mensagem para o celular dela,
abordando um tema dentro da conscienciologia. No domingo, juntamos as mensagens e fazemos uma mini tertúlia. Essa técnica tem ajudado bastante. Desse jeito você pode ajudá-la seriamente mesmo. Agora, outra coisa que você pode ajudar é a técnica do arco voltaico crânio-chacral. Ajuda. Faz força com isso, vai ajudar. Adriana, em binomiologia, você colocou binômio, senso de gratidão, postura anti-queixa. E em interaciologia, na terceira linha, você coloca a interação poliqueixismo e ingratidão. Pode aprofundar mais essa relação? Sim. Olha só, a gente fala que se a pessoa tem um senso de gratidão, ela acaba adquirindo uma postura anti-queixa. Não vai ficar se queixando dos outros, porque ela já recebeu demais. Então, eu não vou ficar... O que é postura anti-queixa? Tem até um verbete, tá? Depois você dá uma lida. Que é justamente você parar, não ficar com aquele queixismo o tempo todo. Você não se queixa mais, você não pede mais para você. Porque a queixa é uma requisição a alguém. Se eu estou me queixando, eu estou cobrando algo de alguém. Se eu já recebi demais, eu não vou cobrar de ninguém, tá? Então, esse senso de gratidão, ele teria uma relação com a postura anti-queixa. Já a interação, já não é uma coisa tão... Quando a gente fala em interação, é que uma coisa ela tem relação com a outra, mas não é tão fixa, né? Não é tão... vamos dizer, tão fechada, que é o poliqueixismo e ingratidão. Na maioria dos casos, que a gente poderia, é difícil afirmar todos, mas eu diria que grande parte do poliqueixismo, que é aquela pessoa que se queixa de tudo o tempo todo, tem muita ingratidão envolvida. Porque a pessoa ela quer sempre, ela está sempre pedindo mais, ela está sempre pedindo mais. E às vezes ela já está recebendo um monte de coisa, mas ela continua pedindo, continua pedindo. Então a gente mostra que haveria uma relação entre essas duas condições. Tá. Tem alguém na vez agora? Não, né? Professor Val, eu queria fazer uma... Professor Val, depois eu vou fazer outra você. Professor, eu gostaria que o senhor pudesse falar o e-mail ou o site desse psicólogo com esse trabalho lá em Londrina, que me interessou muito. Ele está lá em cima, por que você não vai lá e conversa com ele? Sim. Eu acho que é mais fácil. Vai lá, porque ele pode abrir o jogo para você. É que ele tem a mesma área de pesquisa minha, pois me interessei. Vai lá conversar com ele. Eu sou psicóloga tem uma também, cadeira aí, educadora. Limpa. Tem uma cadeira? Olha lá. Vai lá. Tá bom, obrigada. E agora para Adriana. Adriana, eu queria que você falasse um pouco na página 22, paradoxologia, na terceira linha, onde você fala sobre o paradoxo dos atos comunicarem mais se comparado a 1000 palavras. Eu gostaria até que você pudesse falasse um pouco da sua evolução também em relação a isso, aqui na Conscienciologia, porque eu vejo muito você assim. Você fala pouco, você é comedida, mas você, quando fala com um verbete, você diz muito mais do que qualquer outras palavras que você possa gastar inutilmente, né, digamos assim. Então, como foi que você formou essa personalidade? Veio desde a infância? Como é isso? Bem, então, uma coisa é o paradoxo, né? Vou falar do paradoxo primeiro. O paradoxo dos atos comunicarem mais se comparado a 1000 palavras é que, às vezes, a gente fala muito em outros momentos aqui, que a gratidão genuína não é só verbal. Então, sou muito grata a você, tá? Então, a gratidão ela é ação, mas a pessoa não precisa falar, mas ela age. Então, às vezes, é o ato silencioso de gratidão. A pessoa, ela ajuda, ela faz, ela não precisa falar. Olha, muito obrigada, às vezes. Às vezes é necessário falar, mas não necessariamente sempre. Né? Senão fica aquela coisa chata também. Agradeço o mundo, agradeço, né? Então, há uma forma. Então, isso é o paradoxo, que às vezes os seus atos comunicam muito mais do que muitas palavras. Que aí é a verbação, é a ação. Então, você faz o ato e esse ato te diz muito mais. Então, isso é uma coisa. Agora, quanto à personalidade, isso é o meu jeito, né? Eu sou assim desde que eu me lembro, deve ser coisa de outras vidas, mas eu sou mais quieta mesmo. Então, mais é o meu jeito de falar. Isso é personalidade, né? Não sei te dizer muito mais. Eu acho muito importante, porque quando você, você fala, você não gastou nada inutilmente. Você, assim, disse o que a gente precisava ouvir, né? E é muito importante quando você fala, né? Então eu aprecio muito você e eu acho que esse paradoxo aí é bem parecido com você.
Tá bom? Tá bom, agradeço, então. O que fazer? Professor Valdo, aqui do dicionário, na página 19, essa premissa, autocogniciologia, você podia, por favor, dar uma expandida aqui? O problema aqui é o seguinte: o corpus complexo da extrapolaciologia envolve múltiplas categorias de cognições, de conhecimento. Então, eu dou aqui o que é que pode entrar nessa jogada. Agora, essas vivências, ou paravivências, no âmbito da percepção da pessoa, podem provocar happy hour, extracons pessoais. Isso aí é o Homo sapiens parapsíquicos. Agora, o rame-rame, quer dizer, o processo da rotina da pessoa, é só interpolação sem antecipações evolutivas. A extrapolação é diferente, a parapsíquica. Ela pode ser um vislumbre da serenologia da pessoa, anticonflitiva e ciosa dos autodeveres interconscienciais. Agora, o problema é o seguinte: o cérebro envelhece, o paracérebro amadurece. Tudo depende da auto-ortopensenologia ou da auto-ortopriorologia e da auto-ortodiscernimentologia. Então, o processo é o jeito de pensionizar, o jeito de você priorizar as coisas e o discernimento que você tem para distinguir as coisas. É aí que aumenta a autocognição. Agora, a extrapolação parapsíquica, ela incentiva, ativa, dinamiza, agiliza o processo evolutivo da pessoa em todas as áreas. O problema é a gente se predispor para receber esse extrapolacionismo diretamente de amparador ou de evoluciólogo. Para trabalhar, para conseguir o extrapolacionismo, ficar aberto... É preciso a pessoa começar a trabalhar com as energias e fazer assistência. E de ficar isso aberto... predispõe a pessoa. Aos amparadores. É a mini peça dentro do Max Mecanismo. Professor Valdo. Ali você fala no exemplo, aceno, antecipações, antifruição, bônus. Esse aceno, eu não entendi direito. Degustação, ensaio. No começo ali, o corpus complexo fala assim, por exemplo, aceno, antecipação, antifruição. Deixa eu ver onde é que você está falando isso aí. Autocogniciologia, né? Logo no começo, o corpus... Ah, sim. O problema todo é o seguinte, aqui, ó, eu estou falando em aceno, antecipação, lampejo, vislumbre. É aquilo que dá os primeiros sinais, assim, de alguma coisa nova dentro daquela área que a pessoa interessa. Isso aqui é o aceno, já é alguma coisa do fenômeno. Você recebeu... Vislumbre, lampejo. Os primeiros insights aqui. Extrafisicamente. Então, agora, com o tempo, se a pessoa anota isso, o estudo vai se aprofundando, vai expandindo. Tá ok. Professor Valdo, também do dicionário, Beth, aqui em cima. Letra B, Beth. Eu queria, quando o senhor está falando lá na conclusão, também do dicionário, sim, autoevoluciologia, você descreve 7 pontos, né? Eles seriam categorias dessa extrapolação? Elas poderiam acontecer simultaneamente? Ou a pessoa pode experimentar? Não, isso aí varia. Eu estou dando aqui para a pessoa pesquisar. Eu coloquei ordem alfabética, mas não está. Aqui está numa certa ordem funcional. Entendi. Então, vamos entender. O encapsulamento energético, ele é temporário. É encapsulamento. Agora, o parabéns energético, vocês veem que de vez em quando acontece aqui com a turma. Neoparaverpom, é uma ideia inédita, serendiptia. Agora, a mega catástrofe é o neocaminho evolutivo, isso é dentro do Ressex, da Ressex. A reciclagem, principalmente a recim da pessoa. Agora, o extrapolacionismo parapsíquico, esse aqui é
fenômeno maior, uma coisa que chama atenção, uma projeção, por exemplo, lúcida, vexaminosa, alguma coisa nesse sentido. Entendi. Agora, a Max Morex, a abertura para a autoesperticidade. E a Max Proex, que é a prole mental somática do autorado conscienciológico, quando a pessoa amplia a construção e, vamos dizer assim, a parte prolífica de resultado do trabalho dela. E daí vem os efeitos, né? Isso tudo predispõe a pessoa. Agora, a primeira predisposição mais séria para o extrapolacionismo é fazer assistência aos outros. Por exemplo, uma coisa que ajuda demais é a TENEPS. A TENEPS abre o caminho do extrapolacionismo. Uma pessoa que trabalha com a TENEPS direitinho, dentro de alguns anos, ela tem muito extrapolacionismo. No início aquilo ocorre, ela nem percebe direito. Com o passar do tempo, ela começa a separar, ver as coisas, a classificar, a categorizar o processo. Agora, por isso que precisa da gente colocar as vivências num papel para ter uma visão de conjunto. Entendi. Panorâmica, cosmovisiológica. Entendi. Tá ok? Ok. Obrigada. Esse verbete do dicionário só tem 3 páginas, mas ele é brabo. É bravíssimo. É uma porção de dados. Isso. O dicionário tem muita coisa assim, tem uns de uma página só, igual o de ontem. Já esse aqui já é mais denso, mais sério. Profundo e amplo. Professor, aqui na efeitologia do dicionário também, página 21, efeitologia, o item 1, autoparataque ritmologia avançada. O senhor fala desses itens aqui dentro da OFIEX, não é isso? Como é que é esse item 1? O problema todo aqui é porque a pessoa começa a fazer o arco voltaico. Com o arco voltaico chega num certo nível, ela faz a TENEPS. Depois de vários anos da TENEPS, ela entra na OFIEX. Depois daquela OFIEX, ela vai pensar na semiconsciencialidade. Nesse nível, ela já está como um ser desperto, já faz mega euforização por si mesma, já é capaz de se encapsular os outros. Enfim, ela já tem uma série de domínios dos processos multidimensionais e parapsíquicos. Agora, veja, nós temos hoje todas as técnicas para a pessoa chegar nisso, está na mão dela. Isso ninguém teve até hoje. E eu considero que isso aí, por isso que a gente está dando e faz tanta questão. Isso é a parte básica mais séria da evolução na Terra atualmente. Essa é a nossa contribuição para a Reurbex. Entende? Se uma pessoa quiser, através da energia, começa pelo estado vibracional, ela alcança a dispersidade. Tudo muda nos processos dela. O futuro dela, a próxima vida, tudo vai mudar. Aqui mesmo já começa a mudar, porque ela já começa a querer ter o auto-revezamento, fazer uma cápsula do tempo, escrever uma mega GESCOM, os originais aí de uma obra-prima escrita, grafada. Então, veja, isso muda tudo. Mexe com todo mundo. E outra coisa, tudo quanto é profissão, a condição que a pessoa faz, tudo isso fica secundário. Porque qualquer profissão que a pessoa vai exercer, ela vai precisar do processo evolutivo. Então, por exemplo, a hora que nós falamos de inteligência evolutiva, a inteligência evolutiva ela é mais complexa do que as outras modalidades de inteligência. Então, todos nós precisamos estar olhando o que é inteligência evolutiva, que nível que é que nós já discernimos sobre inteligência evolutiva. Agora, outra coisa também. Quem sabe, sabe. E fim de papo. Contra fato, não há argumento. A bobagem está brigando. Então, o problema é o seguinte, quando você sabe, você começa a criar fatos concretos daquilo que é correto. Então, esse exemplo repercute. Agora, por exemplo, vocês devem ter notado uma coisa, eu não gosto de chamar atenção para isso, mas, por exemplo, no meu caso, o mais importante não é nada disso que eu faço. O mais importante são as consciências mais lúcidas que acorrem ao meu trabalho. Isso é que eu acho mais importante.
Então, por exemplo, a nossa Mabel fez uma listagem, são dezenas de amparadores, entende? Consciências lúcidas que têm aparecido. Certo. Isso é mais importante. Se eu, num corpo de bicho, chamo a atenção desse jeito, você pensa bem o Zéfiro sem corpo de bicho. Vocês estão entendendo como é que é? Isso é a coisa mais séria. Agora, eu falo essas coisas todas e sou obrigado a ser cabotinho, está falando minhas coisas, para vocês entenderem por quê. Vocês estão nesse caminho. Já tem gente aqui que já tem muitas dessas predisposições que eu tenho. E da agora para frente, a vida de vocês vai ficar cada vez mais complexa sobre esse assunto. Ou, se vocês quiserem, cada vez mais simples do ponto de vista de parapsiquismo. Mas eu acho difícil, eu preferi falar o complexo mesmo, porque ainda vai demorar até a gente deslanchar. Eu, por exemplo, não me considero tal nessa história, não. Desse povo todo que aparece aí para mim, que eu considero, são os serenões e o transmentor, que eu conheço bem. Mas então, veja, vocês se preparam, por quê? Esses são os próximos passos, vocês vão ter que enfrentar isso. Certo, professor. Agora, eu tenho pena de certas pessoas que não aproveitam essa condição. E eu sei como é que é isso, que eu tenho acontecido muito, que eu tenho contato com os caras que dessomaram e vem chorando as mágoas. Então tem aquele que fala, mas por que você não insistiu? Eu falei assim, mais do que eu falei? Eu vim falando, já criei até o termo bato-penselidade, que é o problema da repetição. Tem a técnica da circularidade, que eu bato nessas coisas. Agora, só sobre esses processos básicos, tem mais de 20 anos que eu estou falando nisso. Sim. Agora, é pena porque o povo está aqui e não vê essa realidade. A gente faz aí uma definição aí com o processo todo das categorias das pessoas aqui dentro, aqueles que têm talento, que apresentaram alguma coisa. Escolhemos 36, deu um bafafá danado. Por causa disso, quer dizer, uma coisa mais do que natural. Tudo é a meritocracia, evolução é mérito. Então a gente tem que ver isso. Vocês, por exemplo, vocês têm mérito fora de série. Eu dou mais valor para vocês que são intermissivistas do que o resto. Não interessa. Vocês, para mim, são mais importantes. Por quê? Vocês têm mais lucidez, estão mais preparados para admitir todos esses conceitos avançados do curso intermissivo. Agora, eu sou, assim, uma espécie de representante do curso intermissivo nessa julgada. Não sei se eu estou fazendo certo ou errado. Alguma coisa eu estou fazendo certo, porque senão essas consciências lúcidas não apareceriam e não me dava banho de energia. Então, tudo meu é matemático. Vamos ver se é. Eu sou da descrenciologia. Agora, por exemplo, eu vim para falar sobre descrenciologia. Ninguém fala nisso. É a pior coisa, mais antipática, mais brava que tem é falar em descrenciologia. Eu falo isso há quantos anos? E atualmente, nós temos aí o cartaz aí, ó, tudo quanto é lado sobre descrenciologia, nos livros, por todo lado. Agora, o problema que eu tenho pena é que nós não temos ainda a capacidade de estender as convocações para os intermissivistas, que tem muitos deles que chegam e ficam encruados, eles não aparecem aqui. Esse, então, precisava da gente dar um jeito de badalar um sino, para ele escutar alguma coisa nesse sentido. Certo, entende? Professor, só mais um minuto. Quando o senhor coloca assim, auto, para, taque, ritmologia avançada, dentro da condição do ofexista, então quer dizer que é quando ele está projetado, né? Essa condição aqui, ele vai ter só na condição de projetor, não é isso, professor? Agora, o caso é o seguinte, tudo aumenta, tudo se expande, tudo se explicita, se explica, tudo fica mais límpido, mais claro. Então, o processo é vivenciar e ir acumulando as vivências. Esse é o caminho. Entende? Obrigada. Professor? Sim. Aqui em cima. Vamos lá. É uma dúvida que eu tenho. Pessoa que está numa condição de isca lúcida permanente e ininterrupta, né? E está com o amparador praticamente 24 horas esterilizando energia, já com sinalética bem definida. Como é que ela vai trabalhar o estado vibracional? Se ela já tem uma movimentação de energia... Ela deve trabalhar e, quando for necessário, ela fazer o encapsulamento dela. Ela se encapsular. Ela fica dentro de uma bolha de energia, de proteção, de defesa.
Porque minha dúvida é se atrapalha o amparador nos trabalhos. Não atrapalha não. O amparador ele vai ter livre trânsito nisso. O amparador seu é você. Só que ele se manifesta pelo psicossoma. Ele se manifestando pelo psicossoma, em termo cosmoético e sabendo das coisas, ele domina o seu estado de autoencapsulamento. O encapsulamento que ele faz é superior ao seu, porque ele trabalha com o psicossoma. Estou te explicando a técnica, como é que é isso e a paratécnica. Então, você pode fazer que ele vai ajudar você de qualquer maneira. Você não fica inacessível a ele, não. Entendeu? Ok. Agora aqui, para você. Poderia comentar a frase na fatologia, 5ª linha, a responsabilidade advinda da autocomprovação dos heteroinvestimentos em si próprio? Sim, na hora que você vê quantas pessoas já investiram na sua evolução em você, dá uma responsabilidade de você honrar esse investimento. Aí tem a frase depois, né? Você, logo depois que fala do autocompromisso de honrar a posição, a função e posição alçadas com arrimo de múltiplos apoiantes. Então, traz uma responsabilidade, você vê quantas pessoas já investiram em você, e você vai ter que fazer alguma coisa com isso. É o aporte, aquele binômio recebimento, retribuição. Se eu recebi tanto, eu preciso retribuir à altura. Então, essa é a questão dessa responsabilidade. Poderia abordar o tema da gratidão dentro do paradigma religioso? Como avaliou esse assunto dentro da sua pesquisa? Olha, se você pegar, geralmente, o ponto de vista... Uma coisa que a gente vê estudando é que a gratidão, culturalmente, ela é valorizada na maioria das culturas, e a ingratidão é considerada como falha moral na maioria das culturas. Mas essa questão, então, na religião também, vai falar a questão da gratidão, mas é uma gratidão que a gente coloca, muitas das vezes, né, se fala muito de uma gratidão mais emocional, né, aquela imatura, a gente chega a colocar aqui na intelectualidade, para diferenciar do senso de gratidão. O senso de gratidão que a gente coloca aqui é trabalho intelectual, fruto de ponderações sobre a dinâmica evolutiva. Opõe-se ao sentimento de gratidão emocional, que é o que geralmente é muito colocado nas religiões. Imaturo, crédulo, adorativo, acrítico, ingênuo, dependente, de sujeição e endosso afetivo e refletivo em relação ao assistente. Então, se o benfeitor te fez alguma coisa, muitas vezes você vai ficar no endosso afetivo sem pensar e refletido sempre. Então, eu sempre vou ter que concordar com essa pessoa. E não é assim. E a gente coloca que as práticas da gratidão lúcida não excedem as raias da criticidade e da racionalidade cosmoética. Então, quando você vê tanto o tema da gratidão como a ingratidão, num ponto de vista mais religioso, geralmente tem essa questão de, vou agradecer, agradeço, e muda a boca para fora. O que você faz, então, para agradecer? Vamos atuar? Vamos agir? O que eu faço em favor dos outros para agradecer, então, seja quem você queira agradecer? E sem essa postura crítica de dogmática. Você pode, sim, criticar aquele benfeitor. Ele te deu, você é grato a ele, admiração e discordância. Eu posso ser grato a uma pessoa e, ao mesmo tempo, discordar dela. Então, isso que é a diferencial que a gente está colocando aqui. De que modo você vê a fórmula da retribuição pessoal quanto à autopesquisa proexológica no contexto do senso de gratidão? É exatamente isso, é a gratidão que ela vai motivar, é o motor para essa retribuição. Então, que muitas vezes, o que é a ingratidão, né, desse ponto de vista nosso aqui? Nós somos, às vezes, muito ingratos, porque a maioria das situações a gente, às vezes, não enxerga o que a gente recebeu. Então, quanto mais cosmovisão nós tivermos desse universo de gratidão, de benesses que nós recebemos, mais a gente vai ter noção desses aportes, quer dizer, isso que nós recebemos, e mais vai vir esse senso que você colocou aí, que é a retribuição porexológica. O problema é quando a pessoa está cega a essa recepção. Então, a gente vê que muitas vezes, a gente vê e lamenta as pessoas esnobarem os amparadores, sejam amparadores intrafísicos ou extrafísicos. Então, há uma esnobação. Então, a pessoa ela não enxerga que aquele é um amparador e esnoba mesmo. Não enxerga, não quer ver, e isso é lamentável, porque se a pessoa não está enxergando isso, ela não é nem grata, ela está ainda um ponto bem antes. Então, é uma ingratidão, pode ser uma ingratidão até desconhecida, ela nem se dá conta que ela está sendo ingrata. Então, e tem perdas evolutivas grandes com isso. Poderia correlacionar o senso de gratidão
com o alto valor íncito amor próprio? Aí você tem que ter gratidão. Vamos ver o amor próprio, né? Eu vejo que o amor próprio ele tem que ser um amor próprio realista. Porque se você pensar num amor próprio idealista, pode chegar num ponto que é da autossuficiência, do mito de uma autossuficiência. A gente chega a colocar aqui, né? O mito, a ingratidão embasada no, aqui é no, tá? Mito da autossuficiência absoluta. Então, a pessoa, às vezes, que ela não tem noção de todo esse processo de ajuda, ela acaba sendo muito ingrata. Então, tem que tomar cuidado. Agora, o alto valor vamos ver, então, lado negativo. Agora, se você coloca, se as pessoas investem muito em você, então você tem um senso do seu valor, também vai te dar uma responsabilidade. Então, às vezes, há momentos na vida que você vê uma dificuldade, você fala assim, espera aí, quantos amparadores estão investindo comigo até hoje? Então, peraí, eu tenho que honrar isso aqui. Então, eu tenho algum tipo de valor, então vou bancar também esse valor. Então, tem esses dois lados, tá? Em relação à pergunta. Cuidado desse valor irrealista, que pode gerar uma ingratidão, um senso de autossuficiência que é idealista, que não existe. Ou, o alto valor, sim, a gratidão, ela também traz o seu valor. Se eu recebi tanto, eu mereço alguma coisa, algum mérito eu tenho. Se eu tenho esse mérito, isso vai trazer responsabilidade de retribuir. Tá? E até dentro dos próprios outros autores que estudam a questão da gratidão, eles chegam a comentar a questão da sociedade, né? Que a sociedade hoje, ela leva a essa ilusão de autossuficiência. E que essa ilusão de autossuficiência seria um grande, uma dificultador das pessoas entenderem a questão da gratidão. Então, até fala assim, isso aqui é um autor, é o Solomon, que fala assim, na sociedade ocidental contemporânea, as pessoas, em geral, preferem pensar que são autossuficientes, enquanto a gratidão implica a consciência e o reconhecimento da própria vulnerabilidade e dependência. Isso poderia ajudar a compreender porque a gratidão tem sido negligenciada, embora ela se encontre no coração da ética. Então, por mais que, a gente falou antes, né, que as culturas, a maioria das culturas, segundo os autores que a gente leu, eles valorizam o sentimento de gratidão, é colocado como uma coisa importante, na prática mesmo ela tem sido bastante negligenciada. Então, aí é a razão da gente pensar um pouco nessa questão do senso de gratidão. Sim. O senhor falou agora há pouco, respondendo à pergunta da Marlene, sobre a complexificação da questão do aspecto parapsíquico. Eu queria compreender um pouquinho mais, não sei se ficou claro isso. O problema todo é o seguinte, quando a pessoa está desenvolvendo ainda o parapsiquismo, tudo é complexo porque transcende essa dimensão humana. Agora, com o passar do tempo, o próprio esclarecimento que o fenômeno traz para a pessoa começa a simplificar a vida dela. Então, por exemplo, essas simplificações são todas cosmoéticas e evolutivas. Então, por exemplo, se você começa a ter fenômenos parapsíquicos que envolvem consciências lúcidas mais avançadinhas, do tipo de amparador para cima, não tem jeito mais de você ter raiva dos outros, de você guardar mágoa, de você pensar mal dos outros, de você arquitetar, por exemplo, qualquer trama anticosmoética contra alguém, contra uma instituição, contra alguma coisa. Então, tudo fica mais límpido, equilibrado e claro. Você começou a entender? Então, isso aí simplifica a vida da pessoa. Você já pensou? A coisa que mais complica a vida de uma pessoa é o ódio. Uma pessoa que tem rancor, que guarda mágoa de alguém, ela se intoxica o tempo todo. Outra coisa, essa pessoa não tem amparador nenhum que chega perto dela, porque não adianta. Eles não vão ajudar uma pessoa que está com má intenção. A pessoa se transforma claramente num assediador. Entende? Então, o parapsiquismo, ele é, antes de tudo, cosmoético. Quando ele não é cosmoético, por exemplo, a sempre-possessão do assediador,
ele é contra todo mundo e vai criar problema para todo mundo. Aquilo não funciona. Então, o parapsiquismo correto é o cosmoético, evoluído, de consciências mais evoluídas, ele só faz o bem, ele só melhora o desenvolvimento evolutivo das pessoas. Isso tudo muda tudo. Agora, o extrapolacionismo. O que é duro no extrapolacionismo é que ele tem um preço. O preço dele é o mérito. A pessoa tem que ter um mérito para receber, entendeu? Ela receber aquela dádiva, uma bênção, um bônus, um extra, um prêmio. Isso aí, então, a pessoa tem que pensar. Agora, tudo é um problema de gargalo. A pessoa só atravessa esse gargalo quando ela começa a mexer no estado vibracional, no arco voltaico, trabalhar com a TENEPS e, a coisa mais séria, além de tudo isso, acabar com a má intenção. A má intenção é que eu estou pondo, coloca lá dentro. Ressentimento, mágoa, melindre, ojeriza, raiva, irritação, gente que está pensando mal do outro, ódio, pavor, assim, aquele rancor que a pessoa guarda e não quer perdoar. Por isso que perdão é uma coisa seríssima nessa história. Agora, ó, chega num certo ponto que isso tudo fica ocioso, não interessa mais. Eu não me interesso por essas coisas há muito tempo. Agora, eu entrei lá nos processos da religião para ver se melhorava aquilo. Vi que não adiantava, porque o povo tudo tem lavagem cerebral. Então, a coisa mais séria que tem na Terra atualmente é a lavagem cerebral religiosa, dos dogmas religiosos, do fanatismo religioso. Eu já falei isso aqui várias vezes. Isso é a síntese do processo da baratosfera na Terra. Muita gente está indo embora para outro planeta, evolutivamente inferior a esse, devido ao fanatismo, de algum modo. Agora, o fanatismo pior que tem é aquele que alimenta o rancor. É o inimigo, a pessoa que cria o inimigo e ela se sente inimiga da outra. Então, isso é duro. Por exemplo, todo mundo que evolui, que trabalha, a pessoa tem desafetos. Mas esse desafeto não foi a pessoa que criou. Aquilo acontece devido ao trabalho dela. Mas ela não alimenta também aquela desafeição. Então, uma desafeição que é só do outro lado, não pega, não fere nem cheira, não atinge a pessoa, não tem nada que ver. É isso aí que eu dou banana, é isso aí que eu falo, você está entendendo? O processo da vovozinha. Isso é esnobação, vamos dizer, com bom humor, para ver se o povo entende que isso tudo é loucura. Que eu não posso chegar aqui e ser, vamos dizer, super equilibrado perante gente que chega aqui de todo nível, desde criança até pessoa adulta. Vocês nem sabem o que é que eu recebo nas minhas conversas, nas minhas, vamos dizer, entrevistas que eu tenho com o povo. Hoje eu atingi umas 20 pessoas lá embaixo. Agora, e a minha TENEPS? O que é que não tem? E é todo lado. Agora, o que é engraçado é que, de vez em quando, a minha TENEPS começa a aparecer uma série de coisas de político, de processo de Brasília, em cada coisa do arco da velha. E eu fico calado, né? Só de urubu servando para ver como é que melhora. Agora, tem que pôr energia nisso. Eu, agora, vou confessar uma coisa para você que eu nunca falei. Faz mais ou menos 60 anos que eu nunca deixei de tomar banho sem exteriorizar energia em favor dos outros. Na hora que eu tomo banho. Que é a hora que eu sinto que eu estou com a energia mais limpa, porque o corpo está limpo. Então, no fim de tudo do meu banho atlético, eu exteriorizo energia. Agora, eu exteriorizo no mínimo 22 vezes. Faz 60 anos. Ninguém sabe que é assim. O meu banheiro lá, por exemplo, do lugar de tomar banho, eu tenho uma porta fechada. Se eu posso trancar. Banheiro trancado, presta atenção. É como se você tivesse um box trancado. O meu tem tranca, se eu quiser. Por causa disso. Ninguém nunca viu eu exteriorizar energia lá dentro. Você entendeu? Agora veja, tudo isso eu pensei muito tempo, desde rapaz, comecei a pensar.
O que é que eu posso fazer para assentar a base do processo extrafísico? Agora, com a condição dessa, eu sei tudo sobre o meu processo em torno de mim, o tempo todo, matéria de energia. A hora que chega, vem aquela consciência doida, desgovernada. Vem a consciência doida, assistida. Vem de tudo quanto é tipo, eu fico sabendo o jeito como é que é. Entende? Com o passar do tempo, você cria um serviço complexo, grupal, coletivo, muito sério com isso. Hein? 2 vezes. Por que 22 exteriorizações? 22 vezes, que é o mínimo que tem para a energia atingir e dar algum efeito imediato. É o melhor que tem. É 22 vezes, pela minha experiência. Agora, veja, isso é o meu nível de energia. O seu pode ser mais forte que o meu, com 5 você resolve. Com certeza. O negócio é ver a pessoa, o que ela tem, como é que é. Eu gosto das 22. A gente vai estar lá, 1001, 1002, 1003. Por exemplo, eu conto, sei tudo o que se passa. Por exemplo, a mega euforização, você pensa que é quanto? Você tem uma ideia? Eu já falei sobre a mega euforização. A mega euforização, presta atenção, são mais ou menos 20 vezes, no mínimo 10. Isso são 200 exteriorizações. Cada campo. Agora, isso demora mais ou menos 5 minutos. Pode olhar que é mais ou menos isso, no mínimo. Se tem um trabalho um pouco maior, vai para 7 minutos, para 8 minutos. 60 anos de praia que eu tenho. Professor. Gente, vocês têm que começar a ver os detalhes do estado vibracional. A maioria começa a mexer no estado vibracional, fica nisso. Vocês são boas para só assim mesmo. Tem que dar um jeito, tem que caminhar com isso, saber o que se passa. Agora, para que existe aritmética e matemática? Para que existe o Flávio com a estatística? É para isso. Para que existe a Rosa com a matemática superior e o algoritmo? É para isso. Eu estudei isso tudo. Eu sempre fiz quadro sinótico, desde menino, desde o curso primário. O meu livro, o primeiro que eu fiz de curiosidade, tinha um quadro sinótico, sobre curiosidade. Eu tinha uns 9 anos, por aí. Professora, isso era, as suas exteriorizações, né, elas são para o pessoal da TENEPS, em favor... As 22 exteriorizações, isso aqui, ó. Isso é uma, isso é 2, isso é 3. Agora, chega um certo ponto que eu não preciso de mexer com nada, eu só sei e aquilo vai. Outra coisa, de vez em quando eu não preciso mexer com nada, nem contar as 22, que é um amparador que está aí, já sabe tudo. Eu já sei a hora que para. Veio. Você está entendendo? Agora, com o tempo, fica tudo automático. Entende? Agora, veja, na mega euforização, cada campo tem no mínimo 200 exteriorizações básicas. É um pouco mais, é 200 e pouco. Mas no mínimo tem 200. Agora, veja, o dia que tem energia demais no campo, é uma loucura isso. Cada campo. Okay. Vocês nem sabem como é que eu viro você está entendendo? Uma usina, um negócio não é fácil. É o processo do dínamo. Você dinamiza tudo, é o dínamo. Por que essa... Oi, desculpa. Por que isso de 20 de 10? Por que assim esse agrupamento? É porque isso, tudo deles são certos. Meu também são. Eu sou um cara que estou tudo certinho. Tudo tem que ter. Qual que é o melhor, o ideal? Você chega aqui, não, vamos fazer mega exteriorização. Aí eu exteriorizo, pronto, acabou. Você acha que isso está correto? E a vovozinha vai bem? Agora, professor então, veja, é preciso de ver, gente, a importância do processo, a relevância disso, a prioridade, o objetivo. Qual é a meta? O que está procurando? Professor. Agora, então, eu estudo tudo. Eu já falei sobre o cocograma aqui. Precisa estudar mais coisa do que isso? O que é que precisa mais?
Professor Valdo, o senhor falou que há 60 anos exterioriza. Tem um PCN assim específico? É para o Cosmos ou é para os seus clientes da TENEPS? Depende da hora. Tem dia que eu exteriorizo para Brasília, tem dia que é para os casos mais sérios que eu vejo na minha TENEPS. Tem dia que são pessoas que eu atendi, tem outras que às vezes é um telefonema, tem outras que é uma carta que mandaram para mim. Isso aí varia ao infinito. Tá certo. Outra coisa, tem dia que eu não sei o que é. Vem um amparador e fala assim, ó, pensa nisso. Não sou eu que escolho. Ah, entendi. Eu sou mini peça. Eu já expliquei o que é mini peça. Tá certo. Outra coisa, mini peça evolui. Ela se desenvolve. Você sabe, num carro tem peças sem importância e tem outras de muita importância. Eu desejo que todos vocês sejam o motor do carro. Professor Valdo, mais importante. Aqui em cima. Nessa existência, o senhor tomou consciência do Sofex com que idade? Ou o senhor já tinha? Não, antes? Eu quando comecei a ter retrocognição, eu vi que eu já praticava isso tudo em muitas vidas anteriores. Isso é meu antigo. E na mega euforização, é o evoluciólogo que acopla no senhor, é central ou é só o senhor? Varia, isso é infinito, varia demais. Às vezes, por exemplo, vem uma pessoa e funciona. Por exemplo, eu tenho uma leve impressão que amanhã é dia. Adivinha quem é que vai trabalhar comigo mais direto? Tem um. Nós já demos um nome para ele, viu, gente? O nome dele é Para-Inversor. Já arranjamos o nome. Essa madrugada eu resolvi o caso aí com ele. Ele está aqui. Olha a energia dele. Ó, aqui, ó. Presta atenção. Ó. Aqui, ó. Isso é muito sério. Agora... Tem outras piadas que às vezes é a para-piada, né? Existe a para-anedota, né? Uma delas é o seguinte, tem aquele amparador que chegou e eu gostei demais da energia dele. Aí eu viro para ele assim, olha, eu costumo dar 22 exteriorizações. Que tal você dar as 22? Para não ficar por baixo, né, da história. Entende? Porque às vezes ele chegou... mexeu com tudo aí em pouco tempo, só para mostrar que estava presente. Eu gostei muito. Pode ir em frente. Esse para-inversor, você podia dar uma explicação melhor? Ele para-inversor pelo seguinte, ele veio para trabalhar com os inversores, ele é um jovem. E ele trabalha muito com energia, ele é bom nisso. Como ele trabalha com inversor, gostou da inversão, está preocupado com o processo, ele é um inversor extrafísico, então é o para-inversor. Ele é jovem, por isso que ele aparece com toda essa jovialidade. Eu agora estou entendendo ele mais. Aquele negócio de eu falar que ontem foi muito bom, chateou, mexeu, espicaçou ele veio falar, veio tirar satisfação. Aí a gente deu um nome para ele. Foi bom. Ele aparece sempre aqui, de manhã? Ele aparece sempre aqui? Não, ele apareceu faz poucos dias. Quem trouxe ele foi o Tuareg. Tuareg é meu conhecido. Agora ele aqui não. É o Tuareg que trouxe por causa do processo de energia. Agora aqui. Ser grato com as coisas boas que acontecem é fácil. Qualquer um consegue. Mas ser grato pelos dissabores da vida, que são elas. Qual é a vossa sugestão e se devemos ser gratos a tudo? Olha, em primeiro lugar, você deve ser grato a tudo, pelo seguinte, eu, por exemplo, eu sou muito grato à minha hipertensão arterial. Eu estou vivo devido isso. E eu reconhecia o valor da hipertensão para mim, que eu era uma pessoa que não tinha nada, sofria de nada, nunca tinha tido nada com o processo do batimento cardíaco, nem hipertensão, diastólica, nada. Tudo uma beleza, nem sistólica, nada. De uma hora para outra, eu tenho um infarto, porque eu abusei da história, e abusei com boa intenção, mas você sabe, boa intenção e boa vontade, o cemitério está cheio de gente que morreu prematuramente. Eu estava no caminho de morrer. Agora, eles me seguraram. Eu, então, comecei a aprender. Aí eu vi, não, aí ficou como rema, o povo gosta de falar que é rema, é o resquício que sobrou foi a hipertensão arterial. Eu fiquei igual a minha mãe. Agora, isso, em 1960 para cá, são exatamente 42 anos, não é isso? 52 anos. 52. Então, veja,
Eu tinha 28, são 52. Agora, eu sou grato a essa hipertensão. Por quê? Eu me organizei, juntei. Por exemplo, quando eu tive uma crise mais séria, em 79 para 80, eu então entrei como velhinho da bolha, deixei de carregar peso, diminuí minhas atividades, diminuí até o banho, porque o meu banho sempre foi atlético. Aí eles falaram, não, diminui isso também. Então eu comecei a tomar banho dia sim, dia não. Como eu não sujava muito, não tinha muito problema, entende? Ficava sempre em ar-condicionado por causa da hipertensão, porque a hipertensão você não pode tomar banho de água quente mais, você não pode ir nada que seja, por exemplo, ir ao sol, nadar numa piscina que a água está quente, aquilo aumenta a pressão da gente. Tem uma série de condições. Agora, o pior da história, isso aí é que me pegava. Quando você fala muito do jeito que eu falo, porque eu tenho o processo da vacina da agulha de vitrola, né? Que eu falo muito. Então, ali para falar, como é que era o negócio? Então, durante um período, aquilo era um problema. Eu ficava calado o tempo todo para depois poder falar com o povo. Porque na hora que você fala, você exige muito, isso aumenta a pressão. O laringo chakra tem relação com o processo da pressão arterial. Agora, o povo ainda não estudou isso, não. Nem cardiologista, nem também o povo que mexe com o processo de parapsiquismo. Isso ainda não foi bem estudado. Eu sei porque 52 anos de praia já não está brincando com isso, né? A gente sabe como é que é. Então, vocês estão entendendo bem como é que é essa condição. Eu, por exemplo, eu sou agradecido à hipertensão, estou dando um exemplo do meu caso. E é uma coisa inteligente. Eu não sou masoquista. Presta atenção. Em algumas literaturas se fala sobre os globos de vitalidade da cor rosa violácea. E os mesmos se acumulam no esplênico. O que pode dizer sobre esses globos e uma boa manutenção do esplênico? Olha, estuda aí, eu acho secundário e boboca. Não liga para isso não, que isso sai na diurese da pessoa aí, nos processos da energia. Inclusive tem o processo da rosa, violeta, e o grupo da violeta, aquele grupo que eu fui lá em Curitiba para tratar do povo, era rosa, violeta, lá os troços violeta deles. Entende? E foi preciso limpar tudo, porque o negócio estava tudo sujo lá, a barra era pesada na ocasião. E a moça era uma grande parapsíquica, fora de série, mas ela não conseguia superar o assunto. É uma jovem, entende? Que ele chamava que ela era a mãe terra. a mãe global. É aquele negócio do Gaia, né? Que é a rosa, a violeta, entende? Agora, para você. Em fatologia, na página 20, na segunda e terceira linhas, poderia ampliar o despertamento para a incumbência intransferível de restituições evolutivas. E na terceira e quarta linhas, a aceitação das próprias vulnerabilidades, limitações e necessidades no contexto da interdependência evolutiva. Isso é fatologia, página 20. Isso. Nós já falamos, eu vou falar de novo para você. Primeiro, o despertamento da autoconsciência quanto dever cosmoético de gratidão. Então, a gente já começa antes, né? Você se conscientizar que é um dever, que ele é cosmoético, ele não está escrito em muitos locais, apesar de haver os códigos de boas maneiras e códigos de ética, até que falam que seria de bom arbítrio a gratidão, mas que a gente está falando aqui de uma coisa maior, mais ampla, que é o dever cosmoético. E depois vem o despertamento para a incumbência intransferível das restituições evolutivas. Se a gente recebe, a gente deve restituir. E essa restituição ela é intransferível. Então, na hora que a gente cai em si sobre isso, a gente vai ver que nós que vamos ter que fazer essa restituição. Não necessariamente aquela a gente vai restituir diretamente para o nosso benfeitor, pode ser para outras pessoas. E a aceitação das próprias vulnerabilidades, limitações e necessidades no contexto da interdependência. Se nós aceitamos que isso é um fato, que nós temos isso, nós somos vulneráveis, temos limitações e necessidades, existem pessoas mais evoluídas que nós, existem várias especializações e que a gente vai precisar de ajuda sim, a gente já nasce, né, numa dependência total. Se a gente aceita isso, a gente começa, é o primeiro passo para a gente verificar e começar a enxergar o volume de benefícios que nós recebemos nesta vida intrafísica, não só nessa vida intrafísica, né? Em todas as vidas que nós temos tido. Em fatologia, última linha, poderia comentar sobre a decisão de não pedir mais nada para si?
Isso aqui é o fecho, né? Essa é a boa, isso aí é muito bom. Que no momento que a gente foi argumentando durante a patologia, mostrando o manancial de situações que nós recebemos, tudo que nós já recebemos, até para estar vivo, e aí, do final, chega a decisão, a responsabilidade que a gente tem com isso de retribuir, a decisão de não pedir mais nada para si. Já recebemos demais, a dívida já é muito grande, vamos buscar retribuir, que é o melhor caminho. Poderia aprofundar na paradoxologia, página 22, dando exemplos, postura cosmoética paradoxal de honrar as dívidas de gratidão pessoais e anistiar quaisquer dívidas gratíficas para consigo? Isso aí é de Portugal para você, tá? Ah, sim. Olha só, a postura cosmoética é paradoxal. Por que a gente fala com a questão da cosmoética? Primeiro, o que é honrar as dívidas de gratidão pessoal? É a gente verificar as pessoas que a gente mais recebeu, né, os beneméritos dessa vida intrafísica, e buscar retribuir de alguma forma. Então, entra desde das consins, como as consciex, como toda aquela listagem que a gente coloca lá no final. Então, com exemplos na vida, você vai trabalhar em prol dessas pessoas, você vai fazer uma assistência na hora necessária, ou você vai procurar auxiliar essa pessoa no trabalho dela, você vai ver o que você pode fazer para ajudar nessa condição. Então, você vai honrar as suas dívidas. E, ao mesmo tempo, é paradoxal, por quê? Porque você anistia qualquer pessoa de ter gratidão com você, não precisa, aí entra o verbete assistência sem retorno. Então, a postura cosmoética é isso, é você buscar honrar as gratidões, quer dizer, ser grato e procurar uma gratidão que ela é operosa, ela não é uma gratidão só verbal, para aquelas pessoas que você considera, e que a gente vai ver depois no decorrer da argumentação, que acaba sendo todo mundo, né? A gente acaba devendo a quase todo mundo, e ao mesmo tempo a gente não cobrar nada de ninguém, é isso que a gente queria colocar aqui. Estou qualificando uma pessoa no meu trabalho para assumir funções que eu gostaria de assumir. Ao mesmo tempo estão surgindo possibilidades de crescimento do trabalho. Porém, o sentimento que prevalece é a revolta por não estar sendo considerada para o cargo. Vejo que existe orgulho e que talvez isso também está me atrapalhando para meu crescimento. Qual a relação entre orgulho e senso de gratidão? Como fazer a virada? Olha, a gente coloca aqui, ó, no binômio, o último binômio, né? O binômio egão-orgulho, na base da amaurose quanto aos recebimentos proexológicos. Então, o egão e o orgulho, muitas vezes a pessoa se acha tão autossuficiente que ela não enxerga nem os amparadores intrafísicos que estão do lado dela. E esnoba de uma forma anticosmoética, essa é a situação. Eu acho que essa virada é você pensar, conscientizando, vai pensando, refletindo. Como é que você vai ser mais grato a essas pessoas? Então, você tem o seu trabalho, faça o seu trabalho da melhor forma. Se não reconhecerem, o que você pode fazer? Aí começa a fazer uma grande avaliação para ver por quê. Sou eu que não estou me mostrando ou tem alguma injustiça nessa situação? Então, você vai ter que estudar. Se tem injustiça, você vai ter que tomar uma decisão. Você vai continuar nesse trabalho, ou você vai sair, ou você vai dar uma banana e não prestar atenção para isso. Então, você que vai ter que ver. Então, primeiro, analisar friamente a situação que é complexa, que você está falando, e verificar se o problema é seu, ou se você que não está, de repente, agindo a contento, mostrando o seu valor, ou se realmente tem processo de injustiça aí. Gostaria de saber se a verbetógrafa estudou algo do iluminismo escocês, que teve sucesso na época com o desenvolvimento de temas sobre o senso moral. Não vi, não. Estou lembrando. Agora, gente, eu queria esclarecer aqui a vocês, que é lá da Epígrafe, a livraria, que o livro Moisés Bertoni será lançado amanhã, dia 10 de maio, às 20 horas, no Paraguai, em Presidente Franco, cidade onde o pesquisador viveu. O lançamento será na Universidade Privada de Oeste, e os interessados em participar devem procurar a Epígrafe Livraria ainda hoje, porque está sendo organizado um esquema de carros coletivos. Vale a pena ir lá, viu, gente? Isso aí é uma boa, vale a pena vocês pensarem no assunto. Quem puder ir, tomorrow, dia 10, 20 horas, lá, Presidente Franco. Adriana, sim. Página 23, na autoconsciência, o primeiro item,
da sequência. Fala um pouco desse coautorado indireto, por favor. É a questão da autocrítica, né? Para a gente admitir que há um coautorado indireto, acho que eu poderia dizer em quase todas as nossas autorrealizações, para não dizer todas, para não ser tão peremptório, né? Porque na hora que a gente faz, mesmo com esforço pessoal, existem pessoas que nos ajudam. Então, há uma coautoria nisso. A gente não chega sozinho. E o indireto? Exatamente, porque muitas vezes ele é indireto, não necessariamente ele é direto. Por exemplo, para você ter tempo, às vezes, para escrever, existe uma pessoa que às vezes vai cuidar da sua casa. Não necessariamente é direto, ele não está ajudando você na escrita. Mas ele está ajudando numa infraestrutura para você poder escrever. Um exemplo assim bem... Então, não poderia ser coautorado, porque o coautorado já está colocando, tem um outro junto. Então, pode ser o direto e o indireto? Não, eu preferi... Não poderia ser direto e indireto? Não, poderia, sabe, Tânia? Mas por que eu coloquei o indireto? Porque o indireto é a autocrítica. O direto, ele é mais óbvio. O direto, a maioria das pessoas sabem. O indireto é que não é tão lógico. Esse que precisa de uma autocrítica maior. Então, a opção para colocar o indireto é justamente isso. Porque o coautorado direto, você sabe, você vai escrever, você vai colocar lá no seu livro, agradeço ao Zezinho, né? Mas essa indireta é que é a questão mais crítica. E precisa de muita autocrítica para você verificar. Então, entra até desde os autores, do revisor, de uma série de pessoas que podem ter atuado ali e que não necessariamente elas foram tão diretas assim, né? Então, isso que a gente queria colocar. Tá, Tânia? No caso do direto, às vezes não é tão direto. Então, mas se não é tão direto, indireto... Às vezes você trabalha, principalmente na academia, eu tenho até alguns casos. Você trabalhou junto, coordenou o livro, quando fizer um livro, só não bota o nome do direto. Mas aí já vai muito mais do que isso. Aí já é só um caso, né? Um caso... Então, mas esse caso já é uma ingratidão crassa, né? A questão, porque a pessoa aí, ela ajudou mesmo e não tem dúvida. Agora, o que a gente está querendo colocar é justamente aquele mais sutil, que é aquela coisa que não é tão óbvia. É aquela ajuda que não é tão clara assim, mas que a gente vai precisar de muita autocrítica para pensar. E até uma coisa que eu coloquei aqui, que pelo menos eu não vi muitas pessoas falando, na questão da benemerência, é a gratidão com as pessoas que nos perdoaram. Porque a gente erra, né? E é muito bom quando as pessoas nos perdoam, porque o consentimento na recepção das restaurações permitem que a gente restaure aquele erro. Então, é muito sério. E que é um indulto aliviante, porque alivia, sai, paguei. Então, isso é muito sério. As pessoas que nos perdoam também é muito sério a gente pensar na gratidão, para elas permitirem isso, elas permitirem que a gente se restitua aquela dívida. Eu vejo muito sério. Sempre, às vezes está cobrando uma dívida, mas... Sem cobrar, né? Não precisa cobrar, mas a pessoa aceita. Sem cobrar. Vamos voltar ao coautorado direto. Vamos lá. Então, você acha que isso não cabe, não tem relação com autocrítica? Não, lógico, olha só, não é, vamos lá, Tânia. Então, vamos lá aqui, a gente fala 8 atributos importantes para a aquisição do senso de gratidão. Na hora que a gente coloca aqui essas 8 considerações e faz a observação, a gente quer colocar aquela observação que vai chamar mais atenção, aquela mais crítica. O coautorado direto já é um coautorado direto, você já sabe que a pessoa te ajudou. Então, já é uma gratidão óbvia, tá certo? É óbvio. Está ali. Porque tem uma... Se você não reconhece isso daqui, é óbvio, é uma ingratidão crassa. O que a gente está querendo colocar aqui são as coisas que não são tão claras. Então, eu falo, admissão do coautorado indireto. Por que essas coisas não são óbvias, mas eu vou lá e percebi e consigo ser grato a isso? Isso que a gente está querendo falar. Eu não estou invalidando o direto, mas eu estou ressaltando o indireto. Esse é o objetivo da escrita aqui. Tá, okay, e a gente vai, por exemplo, uma coisa também que é interessante, essa questão da dissociação. A gente vê isso acontecer. A junção do ato alheio com as respectivas repercussões na autoevolução. Muitas vezes a pessoa não toca. Eu já vi alguns exemplos assim que é bem interessante. Alguém foi lá e deu um toque para aquela pessoa. Aquele toque mudou toda a vida dela. Ela não se dá conta. Mas nem aí. Não passou batido, não é nada. Então,
ela não percebeu, não juntou as pontas, que foi, às vezes, aquela informação que fez toda uma mudança. Aquela questão que fala do dedo do amparador, né, o dedo do evoluciólogo. Foi aquela pequena intervenção, mas que mudou tudo. E muitas pessoas não juntam as pontas. Então, essa dissociação, então, nesse caso, a pessoa nem se deu conta da ajuda que recebeu. Então, é isso que a gente está querendo colocar, está vendo? Estou usando esse exemplo aqui para clarear o objetivo de fazer essa listagem aqui. Mostrar as coisas menos claras, né, óbvias. Da autoconsciência, que é o título. Para chegar a essa autoconsciência do senso, da aquisição desse senso de gratidão. Que é uma aquisição, né? Existem percentuais, né? Você vai aumentando esse senso. Todo senso ele tem percentual. Ok, muito obrigada pelas explicações. Gente, eu queria pedir às minhas amigas aí, da CCCI, para olhar bem aquela moça que está lá, segurando o queixo lá, está vendo? Ela veio de Recife, renunciou a uma porção de coisa que ela tinha criado lá para vir para Foz. Tudo por causa daquele maridinho dela lá, que é o maridão, olha o tamanho dele. Agora, o que se passa? É gente muito boa, estão começando aí agora, e esse aí, ó, eu raramente falo do povo que chega aqui, mas esse casal eu preciso falar. E principalmente ela. Ela abriu mão de uma opção de coisa que ela criou para poder vir para cá. Então, eu quero que vocês conversem com ela, ver o que ela está fazendo, faça uma recepção daquela digna de uma princesa. Tá certo? É aquela lá, olha bem o jeitão dela. Tá certo? Agora, outra coisa. Eu quero insistir com vocês que a revista Scriptor, que está aqui, eu estive lendo, tem muita coisa importante em matéria de escrever. Vale a pena ver. Eu acho que essa edição está melhor do que todas as outras. Há muito tempo não aparece uma revista nova, técnica, com tanta coisa boa igual essa. Scriptor, essa que lançou, que eu mostrei aqui. É bom você examinar o que ela tem. Tem texto muito bom, vale a pena ver. Eu mesmo quero ler com calma a revista. Professor Valdo, só um complemento aqui, você falou de dar as boas-vindas, né? Eu sou Thaís, eu sou voluntária da Unicim, dentro do acolhimento aos voluntários que chegam à Foz. Então, a gente tem um serviço que é um serviço, vamos dizer assim, profissional, né, com voluntários nossos, para acolher, para orientar, para encaminhar as pessoas que chegam até aqui. Então, depois, se vocês quiserem, vocês podem conversar comigo. Ela precisa de auxílio pelo seguinte, ela merece. Ela renunciou ao trabalho que ela tinha criado em Recife para vir para cá. Isso é fora de série. Não é toda moça que faz isso. Está entendendo? Ela, por isso que eu estou chamando. Essa aí é... Vamos ver o que ela vai fazer aqui. Ajudem o que você puder. E quem estiver vindo de fora, o nosso e-mail é acolhimentovoluntários@unicim.org. Tá? Ele está funcionando ativamente para todos os voluntários interessados. Tá bem? Agora, eu já falei para ela que aqui também em Foz tem água. Lá em Recife tem muita água, aqui também tem, só que tem que das cataratas. É outra água, água doce. É isso. Adriana, aqui para terminar, eu acho. Você pode fazer uma correlação entre inadaptação e gratidão? Como, inadaptação a quê? A CCCI... Quando a gente chega aqui e não adapta, isso é o quê? Olha, vamos pensar. Se a pessoa ela chega num contexto e ela não se adapta, pode... Não sei, é difícil colocar uma correlação direta. Tá? A gente pode falar uma interação. Ter gratidão aos amparadores. Se ela chegou... eu sou muito grata de existir tertúlia, muito grata de poder estar aqui sentada, muito grata à equipe de revisores, eu sou grata a muita coisa para poder estar sentada aqui e podendo passar uma mensagem, passar alguma coisa que eu refleti e que eu estou para a gente aqui para debater. Então, eu acho muito importante essa oportunidade. Então, se a pessoa chega no local e ela tem muita dificuldade de adaptar, é difícil fazer assim, então isso sempre é ingratidão, não sei. Tem que ver que local é esse, entendeu, Grace? Porque, às vezes, é um ambiente que não dá para adaptar mesmo, um negócio baratrosférico é inadaptável. Agora, se é um ambiente positivo, pode ser que a pessoa não está vendo a quantidade de benesses que ela pode usufruir. Agora, eu não vejo assim... Eu teria que pensar mais, sabe? Avaliar mais para falar mais sobre isso.
por gentileza, na página 24, sim, no item interdependência, tem tem uma crase. o estes. E no desconhecimento também a estes agentes. Como o fato de se trata de algo próximo, não meus, nem os teus, nem aqueles, então sugeriria, para evitar dúvidas, colocar ou refletir sobre a possibilidade acima, impossibilidade acima, ou atrás, ou retro, porque se refere a algo próximo. Em vez de essas, refletir sobre, é isso? Sobre aquela essa possibilidade, é a de cima. Ou a possibilidade acima, ou atrás, ou retro. E também no gratidão aos agentes. Entendi. Citados acima, só para evitar que estes geralmente é o que é o próprio seu, meu. Tá, depois há uma grande dúvida sobre esse e este. Certo? Tá certo. Professor Valdo, no dicionário tem uma dúvida aí que na segunda linha, quando o senhor diz que a maioria não deveria ter sido publicada, se concordar com a maioria. Se falar em livros, né, se a maioria dos livros não deveriam ser publicados. Depende como quer se referir. Eu não tenho aqui. É no de ontem. Você está atrasado, é só um dia. Mas olha, anota aí e me dá aí depois, por favor. Você vai me ajudar. Retardatário intelectual. Existe isso. Tem todos os tipos de retardatário. Adriana, aqui na trinomiologia, você pode comentar o último trinômio? O trinômio, senso de gratidão, senso de pertencimento cósmico, senso de solidariedade universal. O que seria isso? No momento que você vai aumentando esse senso de gratidão, que a gente buscou argumentar aqui, que fica sempre quase um senso de omnigratidão, só chamar atenção, né? Na última enumerologia, a gente fala assim, a gratidão universal não é utópica, é cosmovisiológica. Então, quanto maior a cosmovisão que nós temos das realidades, mais você vai vendo que essa gratidão universal ela se torna factível. Então, com o aumento do senso de gratidão, cada vez mais você tem um senso de pertencimento cósmico, porque você vê a quantidade de pessoas que já te auxiliaram, a quantidade de dinâmica dessa ajuda, e você se sente como uma peça, né, que pertence a todo um organismo muito maior. E isso implica também, qual é a outra correlação? No senso de solidariedade universal, que é a parte prática do senso de gratidão, de certa forma, né? Se eu tenho uma gratidão universal, eu vou ter uma solidariedade também universal, eu vou querer ajudar as pessoas todas. Então, essas três sensos aqui, eu vejo com uma correlação muito íntima entre eles. Achei muito interessante, obrigada. Adriana, sim. Na página 23, autoconsciência, o item 7 e 8, memória e parapsiquismo. Tá. É porque a gratidão ela precisa de memória, né? Porque se você não recorda dos préstimos desfrutados nessa vida e nas outras, você não vai ter gratidão por nada, né? Então, a memória ela é importantíssima na gratidão. E a questão do parapsiquismo, porque sem o parapsiquismo também a gente não vai ver todos esses aportes extrafísicos que existem, e a gente colocou reto cognitivo também, que entraria também em memória, mas a gente colocou aqui no parapsiquismo, né? De você ver todo esse amparo nessa vida e passado que a gente tem o tempo todo. E que é difícil, muitos a gente não vai perceber mesmo. O montante de ajuda que nós recebemos, a gente vê só um pequeno percentual. Dos auxílios dos amparadores, quantas coisas foram impedidas, né? Quantos erros, quantas malfeitos, quantos acidentes não foram abortados através de uma intervenção amparadora que passou despercebido.
Às vezes fala assim, foi por um tris. E às vezes ali teve uma intervenção que a gente não sabe, fica só no campo da hipótese. Quanto mais parapsiquismo, mais isso se torna um fato, um parafato dessa intervenção. De ajudar, né? Sim, autoconsciência. Ainda não, a pessoa não tenha justo a retrocognição para ter mais clareza sobre as coisas. A conscienciometria, ela vai ajudar você a ver as suas coisas, né? Você se classificar e ver aquelas suas características, e conhecer mais. Agora, a autocrítica vai te ajudar a você ver, a identificar esse montante de ajudas até para você ser o que você é hoje. Quer dizer, os seus trafores. Qualquer trafor nosso, foi uma aquisição só individual ou teve muitas pessoas atrás que nos ajudaram a ter esses trafores? Se a pessoa tem um trafor da escrita, quantos professores, quantos mestres não passaram nas vidas sucessivas para a gente chegar no nível de escrever? Ou a questão de um grande médico, né? Quantos pacientes eles não teve durante todas essas vidas que os ajudaram a ter o conhecimento, né? a estudar e aprender com isso. Então, é muita gente, até os nossos trafores, entrando na conscienciometria, como você falou, eles não são só nossos, tem pessoas que nos ajudaram. Lembrando de novo, em nenhum momento está se descartando o autoesforço, que é insubstituível. Então, tem o nosso mérito, mas não é o mérito, tem uma coautoria indireta, que aí vem de novo na coautoria indireta, está claro, que é todas as pessoas, de alguma forma, nos deram apoio e suporte nesse tempo todo. Muito obrigada. Escuta, nós aprovamos perfeitamente os 25 verbetes e esperamos os outros 500. É isso? Tá certo? Pensa nisso, tá certo? Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 72 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais, 13 perguntas online e 31 votos presenciais. Nós temos um aviso sobre transmissão das tertúlias, sobre o teste que estamos realizando e que a gente pede a atenção de vocês, principalmente ao teletertuliano, para avaliar a qualidade da transmissão, tanto nos diferentes sistemas de uso, tipo o iPad, o laptop, o computador comum, sistema Android e outros sistemas via celular. Qualquer dúvida ou sugestão, favor enviar para o nosso e-mail tertulias@caec.org.br. Temos ainda hoje os recados da Fernanda sobre o debate do CAEC, a Aline sobre eventos em Presidente Franco, no Paraguai, a Bárbara sobre pacificação íntima, a Luziana sobre o curso acoplamentário, Eliana sobre o Conselho dos 500. E agora com vocês o Fernando sobre o programa Amigos. Boa tarde a todos. Nós do programa Amigos da Enciclopédia queríamos dar uma satisfação a todos os associados do programa Amigos. Nós estamos com um problema de comunicação, de infraestrutura de comunicação aqui na região do CAEC, da Cognópolis Foz, e está dificultando o acesso via internet, problemas com e-mail também. Afeta algumas ICs aqui, o CAEC, e também o site do programa Amigo da Enciclopédia, quando se vai fazer pesquisa pelo Holoserve, porque o Holoserve está hospedado na estrutura de comunicação aqui do CAEC e do Holociclo. Então, é um momento aí de estar prejudicada a comunicação, de transição. Nós esperamos em breve ter uma solução. Então, o problema está aqui, não na sua máquina, no seu provedor. Dar uma satisfação a vocês e agradecer a compreensão. E solicitar aos amigos cujas assinaturas venceram nos últimos meses, temos muitas pessoas que ainda não renovaram. Pediria que olhasse com carinho isso. Tem uma defasagem muito grande aí nas contas dos amigos. Toda que dá sustentação financeira aqui por o tertuliário, transmissão de tertúlias, Holociclo e Holoteca, né? Porque tem mais de 60 pessoas que ainda não renovaram a sua assinatura. Pediria que olhasse com carinho, com prioridade, e dentro das possibilidades fizesse a renovação. Então nós agradecemos. Boa tarde a todos. Nós gostaríamos de convidar para que participem da atividade Debate CAEC. Essa atividade aí ajuda a desenvolver a argumentação lógica, a criticidade, bem como o aprofundamento dos temas da conscienciologia. Então, os próximos temas serão, agora, no domingo, dia 13 de maio, será com o pesquisador Cláudio Lima, o tema para contrato.
E nos demais domingos serão Produmetria, Conscienciometrologia, em parceria com a Conscius, e Linha do Tempo da Ressoma. Os debates ocorrem todos os domingos, das 15 às 17. E para aqueles que têm interesse em apresentar, em colocar um tema seu de pesquisa, um tema de reflexão para o debate, pode mandar um e-mail para debate@ciaec.org.br. Obrigada. Boa tarde a todos. Amanhã, como já comunicado pelo professor Valdo, teremos o lançamento do livro Moisés Bertoni, Uma Vida para a Ciência, dia 10 de maio, às 20 horas, na UP, Universidade Particular da cidade de Leste, no Paraguai, na cidade de Presidente Franco. Presidente Franco fica bem próximo da cidade de Leste, são 5 minutos após a ponte, e nós estamos organizando caronas, tá? Vocês podem entrar em contato comigo, Aline, no telefone 8827-6003, ou com a equipe da Epígrafe. Tá? O evento não é gratuito, tá? E todos estão convidados. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu gostaria de chamá-los para o curso Pacificação Íntima. O curso ocorrerá agora no dia 13 de maio, domingo, com os professores Mário Oliveira e Ami Belo. O curso abordará assuntos como os valores anacrônicos, travões do autoparapsiquismo, trinômio da aula-maturidade, pacificação de ambientes. O curso será na ACIP e os interessados devem procurar a ACIP no número 2102-1421, a partir das 14 horas, ou me procurarem a Bárbara aqui no CAEC. Muito obrigada. Boa tarde a todos. O convite é em nome do CAEC para participar do próximo curso acoplamentário, que acontecerá nos dias 18, 19 e 20 de maio. A temática, autoconsciencioterapia. Os professores Epicons, Marina Tomás, Félix Wong e Luiz Gonçalves. Os interessados, favor entrar em contato com a recepção do CAEC no 45 3525 2652. Obrigada. Boa tarde. O Conselho dos 500 convida todos os cognopolitanos, ou seja, voluntários aqui da Cognópolis, trabalhadores, pessoas que moram aqui, que têm propriedades aqui, que têm empresas aqui, a mandarem assuntos de interesse de toda a Cognópolis Foz para a próxima Assembleia do Conselho dos 500, que acontece no dia 24 de junho, domingo. Então, vocês têm até o dia 31 de maio para estar enviando os assuntos de interesse geral. Participem, a gente está com dificuldade de fazer essa Assembleia, cancelamos a de março por falta de assunto. E olha, eu acho que nós temos muitos temas relevantes a serem discutidos e a serem deliberados por todos nós. Então, mandem temas, mandem sugestões para o e-mail contato@c500.org.br. Repetindo, contato@c500.org.br. Obrigada. E para amanhã o verbete eleito é a Síndrome da Inércia Grafopensênica, especialidade para patologia, de autoria da professora Cristina Bassanese. Obrigado pela sua presença e até amanhã.